Bem-vindo à videoaula Guia Completo NetBeans. Nessa videoaula estaremos abordando o menu código-fonte do NetBeans. Primeiramente, eu estarei abrindo um projeto da minha máquina. Você pode criar um novo projeto ou abrir um projeto que tenha na sua máquina. Nesse caso, eu vou abrir aqui o projeto Sistema Agropecuária. Vou abrir aqui meus arquivos, o AR e o IJB, para que possamos começar com a nossa videoaula. Vou abrir aqui uma classe qualquer. Deixa eu abrir o entity, uma entidade. Vou pegar aqui a entidade cargos. E para começar, vamos explicar aqui formatar. O que significa esse formatar aqui? Vamos imaginar que estamos fazendo um código-fonte de forma tudo bagunçada aqui. Como você pode ver, ó, tá tudo fora de ordem. E aí fica muito difícil para um programador entender o que está lá dentro. Então, vai lá em código-fonte e clica em formatar ou Alt Shift mais F. E o código-fonte é formatado. Veja só como que ele fica. Totalmente formatado para você. Se você quiser colocar aqui também, ó, você pode clicar com o botão direito aqui e formatar. Ele formata o código-fonte para você, ou seja, ele deixa organizado. Se você quiser apenas formatar uma pequena parte, por exemplo, aqui eu quero que permaneça dessa forma, mas aqui eu quero que ele formate para mim. Seleciono, botão direito, formatar. Ele formata apenas o selecionado. Do mesmo modo que aqui, formatar. Agora irei falar de Format Files. O que seria esse Format Files? Ele tem a mesma função que o formatar, só que ele formata os arquivos. Ó, Format Files, ele está formatando esse arquivo aqui. Veja que já formatou tudo. Eu vou fazer para você aqui, para você ver. Vou deixar desformatado aqui. E aqui, ó, também eu vou deixar tudo desformatado nessa parte aqui. Então temos cargos e animais. Se eu deixar selecionado aqui, eu vou lá em código-fonte, Format Files, ele formata aqui. E o animal, será que ele vai formatar? Não, ele não formata. Se você quiser que formata tudo, você deve selecionar um projeto para que ele possa formatar tudo que tenha dentro do projeto. Ó, formatar Files, e aí ele começa a formatar tudo. Veja aqui embaixo, tudo do seu projeto. Bom, dando continuidade, eu irei falar agora do remover espaços em brancos posteriores. Então, eu vou aqui, ó, eu vou adicionar espaço. Se você analisar, eu estou clicando com a seta e ele está indo. E se você não percebeu, aqui tem um espaço. Aqui tem um espaço que eu adicionei. Então, vou lá em código-fonte. Eu quero remover esse espaço que tem aqui. Clica em remover espaços em branco posteriores. Ele remove esse espaço. Ó, agora eu estou clicando com a setinha, ó, ele vai para lá. Ele não fica indo o espaço que eu criei aqui, ó. Vou lá, código-fonte, remover espaços. Ele remove espaço. Agora eu irei explicar para vocês deslocar à esquerda e deslocar à direita. Lembre sempre de olhar os atalhos, eles são muito importantes na hora de você programar e facilita bastante na produtividade, tá? Você economiza muito tempo utilizando os atalhos. Bom, deslocar à direita e deslocar à esquerda. Vamos começar a deslocar à esquerda. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, seleciono aqui, vou lá no código-fonte, desloca à esquerda.
ele vai à esquerda, ó. Veja que ele foi à esquerda. Mesma coisa aqui, deslocar à esquerda. E deslocar à direita, ele vai à direita. Bom, eu não estarei explicando para vocês quanto de espaço ele tem que ir. Se é um espaço, se é dois, se é um tab. Enfim, isso será explicado lá na parte de ferramentas de opções. É lá que você configura para você ver assim a formatação dos textos, quantos espaços o NetBeans deve dar, as cores também aqui, a public pode ser uma cor diferente. Tudo que for, por exemplo, string pode ser vermelho, é tudo em configurações. E por esse motivo não estarei explicando nessa videoaula. Agora vamos falar de mover para cima e mover para baixo. Bom, vamos dizer que você tem este código-fonte aqui, ó, apenas esse. Você quer mover ele para cima, uma linha. Então mover para cima, ele move para cima. Código-fonte, mover para baixo, ele move para baixo. Quero mover só isso aqui. Mesma coisa, mover para cima e mover para baixo. Bem fácil essas duas funções, acredito que você não terá nenhuma dificuldade. Agora vamos falar de duplicar para cima e duplicar para baixo. O que seriam essas funcionalidades? Vamos selecionar, por exemplo, esse texto, código-fonte, eu vou copiar ele e tacar ele para baixo. Olha lá, fiz uma cópia dessa função aqui e taquei para baixo. Vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Vai indo. Agora eu quero pegar isso aqui e tacar aqui em cima, para cima. Então duplicar para cima, ele vai para cima. Então seria isso, essas duas funcionalidades. Alternar comentário, eu acredito que esse seja um dos mais importantes. Ctrl Shift C, vou até falar para você lembrar. Vamos dizer que isso aqui eu não quero usar ele. Dou Ctrl Shift C e ele comenta para mim o código-fonte. Eu seleciono ele novamente, dou Ctrl Shift C, ele descomenta. Tem uma forma bem rápida, ó, de você comentar, usei, aqui está errado, eu vou comentar. Então, para produtividade, compensa muito você gravar esse atalho. Agora, dando continuidade, bom, estarei explicando para você completar código. O que seria esse completar código? Essa funcionalidade ele completa algum código do NetBeans. Por exemplo, lembre-se aqui da funcionalidade não, o atalho, né? Ctrl Space, Ctrl mais Space. Por exemplo, eu vou integer, aqui, ó, vem aqui. Como que era aquela variável lá, era int, integer, como que era? Dá Ctrl Space, ele mostra para você todas as opções, ó. Olha lá, apareceu o integer, dá um enter e ele adiciona. Collections, como que era o collection lá? Ctrl Space, ele mostra para você a função. Cascade, como que escrevia Cascade? Dá Ctrl Space e ele completa para você. Geralmente, ou ele completa, tá? Ou ele mostra, dependendo de quantas opções tenha. Por exemplo, o Cascade só tem uma, então ele preenche. Só que o int, ele tem vários, integer, int. Agora, se você tiver aqui, ó, aí ele completa. Bom, eu achava que completava, né? Mas vamos ver aqui, ó, int. Em alguns casos é completado, e outros não. Nesse caso aqui não completou. Bom, dando continuidade, inserir código. Esse inserir código também é muito importante e aumenta muito a produtividade. Se você analisou aqui, ó, eu já tenho todos os métodos get e set. Tá? Eu vou apagar eles. Vou apagar todos os métodos get e set. Aqui desse aqui.
Deixa eu ver se vou pagar esse constructor aqui. E vou pegar esse aqui, ó, o meu, isso aqui também, construtor. E aí, lá em código fonte, dou insira o código ou alt insert e você adiciona, por exemplo, todos os métodos getter, setter, getInserter junto. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou mandar adicionar todos os métodos getter e setter para mim, sem que eu tenha que ficar digitando. E aí ele adiciona, ó. Adicionou todos os métodos get, setter. Se você quiser adicionar um constructor, mesma coisa, dá alt insert, vai lá em constructor e seleciona. Eu quero um constructor de animais, de pelagens e de grau de sangue. O resto para mim não há necessidade. Clique em gerar, ele gera para você o constructor. Uma forma bem mais rápida e útil para você. Vamos ver também algumas funções do alt insert, como por exemplo delegar método. Por exemplo, o que seria esse delegar método? Aqui, por exemplo, nessa minha classe, eu vou querer adicionar algum método, por exemplo, de um collection. Aqui tem um collection de situações. Então, eu vou selecionar aqui uma propriedade que eu queira que o NetBeans crie para mim uma função automaticamente. Por exemplo, nesse meu collections, eu quero que ele mostre para mim o size desse collection. Clico em gerar. Ele cria para mim uma função chamada size, que vai retornar a minha coleção e o tamanho dele, que seria a função. Aqui, ó, se você for clicar Ctrl Space, você tem todas as funções da minha coleção, né? Então, essas funções aqui, ó, ela pode ser criado automaticamente pelo NetBeans por aqui. Você pode também fazer, por exemplo, ID animais, uma função conversão. Aí você depende de cada caso. Mas no meu caso eu vou mostrar aqui o side e o clear, uma função clear aqui, ó. Aí quando eu chamar essa função, ele vai pegar a minha coleção e dar um clear nessa minha coleção. Então ele cria automaticamente as funções para você, né? Isso facilita bastante no trabalho. Outro é sobrescrever método. Aqui temos, por exemplo, dois métodos, o clone e finalize. Você pode sobrescrever esses métodos e colocar qualquer coisa aqui dentro. Por exemplo, finalize, vou pegar aqui finalize, ele vai gerar para mim, ó, o método finalize. E aqui dentro você pode colocar o que você quiser. Você vai sobrescrever esse método. Você vai adicionar novos métodos nessa função finalize. Vou apagar ele aqui. Vamos ver se existe alguma outra coisa importante. Adicionar propriedade. Deixa eu ver. Tá. Esse adicionar propriedade também ele facilita bastante. Por exemplo, eu vou criar uma função, ou não, função não, vamos criar uma variável, por exemplo, teste. Ele vai ser do tipo private. Eu quero que ele gere os métodos getter e setter. E só isso, eu quero que ele faça isso para mim. E seja final. É que ele cria aqui para mim, ó, uma função, certo? Chamado teste. Na verdade ele já vai get teste direto aqui, ó, e retorna o teste para mim. Se não colocar em final, ele não vai ser final aqui, ó, tá? O tipo de variável. Isso depende muito de você. Você pode colocar package, protect, public. Você pode, por exemplo, selecionar aqui o tipo de variável, se é float. E ele gera para você automaticamente, sem que você tenha que ficar digitando aqui, por exemplo, public, integer, pass. Então ele já cria para você uma função ou uma string, o que você quiser.
Dando continuidade aqui. Chamar Enterprise Beans. Esse Enterprise Bean seria mais aquilo de injeção de dependência. Deixa eu abrir aqui uma função. Cargos Manager Bean. Como você pode ver aqui, ó, já existe uma injeção, tá, feita manualmente por mim, que ele injeta uma interface para mim. Se eu quisesse adicionar isso aqui por aqui, do modo Insert, adicionar, aqui adicionar, não, chamar Enterprise Bean, seleciono uma interface, por exemplo, Cargo Session Bean, e a interface local. Aí você pode ver que ele faz a injeção, tá, daquela minha interface local e ele chama como cargo Session Bean. Seria instancia, né, desse nome aqui. Isso aqui você pode criar dessa forma ou simplesmente cria manualmente e coloca @jb. Daria na mesma. Vamos ver agora. Nessa classe aqui existem alguns métodos diferentes. Se você vê, por exemplo, equals e hashcode. Você pode criar os métodos equals e hashcode. Também tudo por aqui automaticamente, sem que você tenha que ficar digitando manualmente. Por exemplo, aqui, essa entidade foi criada, tá, manualmente. Existe também algumas funções do NetBeans que cria entidades através de uma entidade de banco de dados. Ou seja, através do banco de dados, ele faz a conversão e cria as classes. Não é um caso aqui que estaremos abordando. Vamos ver aqui também. Bom, o resto, eu não acho que seja importante. Eu nunca, pelo menos, utilizei enviar mensagem JMS. Se quiser enviar uma mensagem por aqui, o destino, você vai adicionar o servidor. Eu não costumo utilizar essa função aqui. Vamos pular ela, porque eu acredito também que você nem vai usar. Enviar e-mail, vamos ver. Bom, esse banco de dados, ele também costuma ser importante, tá? Envolve a persistência, mas não há necessidade de utilizar por aqui, tá? É muito difícil, então eu vou pular isso aqui, não há necessidade disso aqui. Bom, acredito que os mais importantes sejam esses. Sobre escrever método, eu já falei. Bom, pessoal, em relação ao Alt Insert, que seria inserir código, esses são os métodos mais importantes que eu expliquei para vocês. O resto, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso estar, por exemplo, colocando esses métodos nas últimas videoaulas, como aulas extras, né? O que eu não cheguei a explicar. Mas não se preocupa não, vocês não vão utilizar. Dando continuidade, vamos falar agora de corrigir código-fonte. O que seria esse corrigir código? Bom, isso aqui, ó, ele é a mesma coisa que acontece como, por exemplo, aqui. Vamos dizer que está com um erro aqui, tá? Vou salvar aqui. Está com erro, ó. Está com erro aqui. Nesse caso aqui, ele não vai corrigir. Deixa eu mostrar para vocês. Ele apenas avisa, tá vendo? Está avisando que está faltando ponto e vírgula. Você pode fazer dessa forma, ou simplesmente aparecer uma coisinha vermelhinha ou amarela, você clica aqui para ver. Vou mostrar aqui para você um que seja amarelo. Vou apagar isso aqui, ó, uma importação. Vou deixar apontado aqui, corrigir código. E aí, ó, ele já mostra para você o que você precisa fazer para corrigir esse erro, que seria fazer uma importação do IJB. Né, dessa classe aqui. Ou você clica aqui nessa parte amarela e clica aqui, ó. E aí ele importa para você a classe do JB e o erro é corrigido. Continuando, corrigir importação. Esse corrigir importação, ele é um pouco similar que o corrigir código, só que ele envolve apenas importações de pacote. Ou seja, ele adiciona as importações necessárias para que o seu código possa funcionar. Então, por exemplo, o EJB, vou apagar ele aqui. E vou aqui em código-fonte, corrigir importações. E ele já importa para mim. Cadê aqui? Importou.
Deixa eu voltar aqui. Vou apagar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Corrigir importações. Ah, tá. Aqui, ó. Ele importou aqui, ó. Já faz a importação para mim automaticamente. Corrigir importações. Aí. Algumas vezes, por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui. Pode ter diferentes pacotes, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, tô usando Percent, Java Percent de persistência, mas se eu apagar, por exemplo, aqui, ó, então, vou apagar tudo isso aqui, vou salvar, vou dar em código-fonte, corrigir importações, ele vai aparecer isso aqui, ó. O que seria isso aqui? É geralmente quando você tem várias opções, você pode selecionar várias opções. Aqui, por exemplo, Java Percentage. Algumas vezes, por exemplo, você pode importar o próprio Hibernate, o pacote, os frameworks do Hibernate. Mas aqui, como estou usando padronizado, estou usando a persistência do JPA, que é padronizado. Eu posso usar o Top Link, posso usar o Hibernate, por isso eu uso persistência. Clica OK, ele importa os pacotes. E se alguns pacotes não forem possíveis, você pode clicar aqui, ó, e adicionar manualmente. Até que dá um salvar aqui. Pronto, está tudo corrigido. Bom, dando continuidade, eu irei falar agora de exibir parâmetros dos métodos. Essa funcionalidade ele não é assim muito utilizada, mas por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, uma função de excluir, faz a exclusão de cargos, e eu tenho aqui o facade, que é a minha interface local, tá? E eu chamo a função create através dessa interface. Então, por exemplo, o que seria esse cargos? Bom, se você analisar Ctrl Space aqui, você vê que ele é uma entidade, ó. Mesma coisa, código fonte, você vai lá em exibir parâmetros, você vê que esse cargos ele é uma entidade. Então, é só isso, ele só mostra para você o que é aquilo. Ele fala para você, o cargos, ele é uma entidade. Então, vai lá, vamos ver, código fonte, exibir parâmetros dos métodos, e ele informa para você que é uma entidade. E você pode usar apenas para mostrar o que seria aquele cargos, o que seria aquele modelo, né? Vamos dizer dessa forma. E nesse caso aqui é uma entidade. Continuando, exibir documentação. Essa documentação acredito também que seja importante, porque, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, string. O que seria esse string? Ele mostra, ó, que é um tipo, uma classe final string que estende de object e implementa serializable, comparable, char sequence, e ele explica aqui, especifica, né, o que seria, e também até mostra um exemplo. Então, é isso aí. Mostrar a documentação, ele mostra a documentação de alguma coisa. Vamos ver se ele mostra do void aqui também. Documentação. Não tem. Vamos ver se ele mostra de uma entidade. Não, não tem. As mais funcionalidades mesmo. Por exemplo, data mode eu acredito que tem. Ele tem, ó. Mas as classes Java, dizemos assim, as classes mais importantes. E aí tem as documentações, você pode ler, ver o que significa e para que é utilizado. Bom, continuando, eu estarei falando agora de inserir próxima palavra correspondente e inserir palavra correspondente anterior. Os atalhos Ctrl Shift K e Ctrl K, caso você queira trabalhar com os atalhos agora. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, static, e deixar um espaço aqui. Qual seria a próxima palavra correspondente depois de static? Seria o final. Então, vou lá, ó, clico aqui e ele adiciona um final para mim. A próxima palavra correspondente depois de generate value seria o strategy. Então vamos aqui, ó, e ele adiciona strategy. Se você verificou, ele não adiciona
esses campinhos aqui, ó, especiais, como por exemplo igual, aspas, enfim, é palavra mesmo. Por exemplo aqui, ó, private seria integer, aí seria integer. Voltando aqui o código-fonte, vou dar um Ctrl Z, pronto. Agora, por exemplo, palavra correspondente anterior, é a mesma coisa, só que agora é a anterior. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, um espaço aqui no meio. Se fosse a correspondente, a próxima seria cargos. O anterior seria o public. Olha lá, o public. Mesma coisa aqui, ó. O anterior, private. Se fosse o correspondente, seria o collections. Ele sobrescreveu aqui, ó. Aí, collections. Então, essa seria a funcionalidade dessas duas funções aqui. Esse bloco de pré-processador, eu realmente nunca cheguei a usar, tá? Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Deixa eu abrir alguma classe aqui. Vamos ver se ele habilita para mim alguma coisa. Aí, agora habilitou. Até hoje eu não consegui habilitar eles, mas de acordo aqui com o manual, né, o manual do NetBeans, de um curso que eu fiz, esse adicionar configurações para projeto, como aqui o próprio nome diz, você adiciona configurações para o seu projeto. As configurações são várias configurações, por exemplo, de espaçamento, configurações de variáveis, enfim, todo tipo de configuração. Nesse caso aqui, criar bloco if else, o que seria isso aqui? Ele cria para você automaticamente o bloco if else. Por exemplo, se lá tivesse habilitado, ele estaria criando para você if alguma coisa, else outra coisa. Ele criaria automaticamente esses bloquinhos para você. Ou seja, ele faz essa criação automaticamente para você. Agora, adicionar seção do bloco é o if. Isso aqui seria o else if, tá? Seria mais ou menos igual a esse aqui, tá? E criar bloco depurador. Esse criar bloco depurador seria esses bloquinhos de depuração. Você focaliza um lugar. Quando você clicar em depurar aqui, ele vai setar nesse lugar. Ou seja, você vai poder ver o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo no seu código-fonte. E para terminar, o recomentário. Esse recomentário é a mesma coisa que você comentar e descomentar. Ou seja, você comenta ele, depois descomenta, comenta e descomenta. Mas até hoje, não sei por que ele nunca habilita essas funcionalidades. Eu acho que ele está aqui como um enfeite, para falar a verdade. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado da videoaula. E obrigado e até a próxima aula.